Sexta-feira, 20 de maio de 2022. 2 dias depois do casamento que movimentou São Paulo, reunindo a nata ou a escória, como queira, da política brasileira, o Dose Dupla traz um raio-x do noivo do ano, o verdadeiro xodó dos progressistas. Quem é esse líder das pesquisas que tem medo de sair às ruas para estar com seu povo e, na condição de favorito, muda o marqueteiro da sua campanha? Segundo o ditado, né, em time que está ganhando não se mexe. Como segundo tema de hoje, o derretimento do João Dória, o gestor no páreo da corrida presidencial, o tiranete que governou a capital e depois o estado de São Paulo. Aquele que fechou a economia e ameaçou de modo policialesco as pessoas de serem rastreadas em seu direito de ir e vir e se juntar a outras, monitorando aí o sinal do telefone celular. Ele está amargando aí uma rejeição generalizada, né, dos eleitores do seu próprio partido, PSDB, que não quer mais na disputa pelo Planalto. Dória é o cara que empata com a margem de erro. Terceira via vai ficando mais órfã, né, e com isso mais perto da esquerda, como era de se esperar. Mas Marcelo Cardoso, voltando ao casório bombástico, eu fiquei sabendo que todos os convidados do festão, rapaz, ficaram sem celular. Só deixaram o do médico do descondenado. Olha como anda essa violência urbana, né, rapaz? Esses pivetes estão ficando muito audaciosos, né? Estão querendo arrumar aquele cascalho para cervejinha e pegaram o celular de todo mundo. Será que foram os pivetes, ô Marcelo? Não, Marcelo Campos. Não teve pivete, não. Foi a segurança da festa que recolheu os aparelhos, a mando do noivo, claro, né? Então, com todas essas reinterpretações que a gente tem visto na esfera judicial, depois do flagrante perpétuo, talvez a gente possa chamar essa de furto temporário, né? Pelo menos consta que todos os telefones tenham sido devolvidos aos seus legítimos proprietários. Será que aproveitaram para hackear os aparelhos custodiados, rapaz? De repente, aquele sujeito que ficou hospedado nos computadores do STF por 6 meses observando o sistema, né? Quem sabe? Sei lá, rapaz, nesse mundo de faz de conta e de bits e bytes, tudo é possível, né? E fazendo de conta que não houve dinheiro público na ostentação que rolou lá na Vila Olímpia, né? E vamos começar o Dose Dupla de hoje, né? Abra suas asas, entre nessa festa você também, né? O menu de assuntos apetitoso e vai ser servido logo após a abertura. Seja nosso convidado e também muito bem-vindo. Uma vez um presidente que veio do povo, um líder sindical de boa lábia, muito habilidoso na cooptação das massas e com uma interessante proximidade com o poder. É o que a gente viu, né? Apesar de fazer crer que ele agia contra os poderosos, eu vou te dizer uma coisa, ele se mostrou um falso contestador do sistema e um usurpador. Um dia ele fundou um partido político, fundamentado aí na causa operária, na defesa dos interesses dos trabalhadores, que juntou gente de todos os matizes, né, do chão da fábrica até a famílias quatrocentonas paulistas. O PT se transformou no elemento catalisador da esquerda brasileira no início dos anos 80. A abertura política do presidente João Figueiredo fez surgir 5 partidos. Isso naquela reforma política pós-distensão, né? Foi o PDS,
o PDT, o PT, o PTB e o PMDB. Os comunistas e demais radicais aí da esquerda, por falta de opção, ergueram o Sanatório Geral na sigla do Lula, né? Até que o leque se abrisse, ou melhor, se escancarasse, né, algum tempo depois, e cada corrente ganhasse vida em seu próprio partido. Hoje o PT ele é uma dentre mais de 30 agremiações dos mais variados matizes político-ideológicos, né? Mas mantém a sua hegemonia junto aos esquerdistas, considerando aí que, na prática, todos os demais partidos da linha canhota funcionam como uma espécie de satélites da nave-mãe, você não acha? Pois é. E eles formaram uma rede de sustentação que amparou e propagou a corrupção desmedida que se alastrou na década e meia, né? Foram 16 anos, na verdade, em que o PT monopolizou o poder. Mas antes de se eleger presidente, Lula foi eleito deputado federal por São Paulo, com a maior votação de seu tempo. E mais do que simplesmente deputado federal, ele foi deputado constituinte, ajudando a escrever o que hoje ele diz ter pretensão de mudar se eleito presidente. É, verdade. O PT assinou, né, muito a contragosto, por sinal, o texto constitucional foi aprovado foi 5 de outubro de 88, se não me engano, né? Não teve jeito. Mas os petistas sempre mantiveram aí a ambição de fazer as coisas à moda deles, né? Mais ou menos como eles fazem hoje, né? Como boa parte dos atos do presidente Bolsonaro, recorrendo o tempo todo ao Supremo, feito crianças contrariadas aí em suas vontades, para fazer valer o que eles querem. Mais do que uma chatice, né? Uma grande sabotagem e uma violenta sabotagem ao trabalhador do Poder Executivo, tramado aí em conluio com a mais alta corte do judiciário. Aí o negócio está muito estranho, né? É. O Lula, rapaz, recorrentemente fala nesse aspecto de convocar como novo presidente uma nova Assembleia Constituinte, para pôr a seu gosto o que foi discutido no tempo em que ele era parlamentar. Muito inspirado aí no estrago que já estão fazendo lá no Chile, né? A propósito, Marcelo, de acordo com o livro Quem Foi Quem na Constituinte, elaborado pelo DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o Lula, definido pelo órgão como o principal líder operário do país, ganhou 10, nota 10, por sua participação na elaboração da Carta Magna. Veja só. E outro avaliado, Geraldo Alckmin, autodefinido como um político de centro-esquerda, obteve nota 7 nessa mesma escala de pontuação. O DIAP, a propósito, é formado hoje por cerca de 900 entidades sindicais sedentas de dinheiro público, mas desmamadas pelo fim do imposto sindical obrigatório. É, novidade essa nota dele, né? E o picolé de chuchu ainda ficou só com um Hellis 7, né? O PT queria um texto aí mais radical, mas o Lula admitiu em 2013 que o país seria ingovernável, né, se as propostas petistas tivessem sido incluídas no texto constitucional, meno male, né? Entre outras posturas aí, o Lula foi favorável à limitação do direito de propriedade privada, foi favorável também ao aborto e à estatização do sistema financeiro. Vai vendo, hein? Você vê que depois que ele deixou o Congresso, ele perdeu as eleições para o Fernando Collor em 89 e para o Fernando Henrique Cardoso em 94 e 98. Mas em 2002, o Lula, com aquele discurso mais moderado, o do Lulinha Paz e Amor, aí ele derrotou o José Serra. Mas você deve lembrar, né, que a atriz Regina Duarte, na época, de forma corajosa, ela chegou a se expor publicamente quando manifestou o seu temor pela vitória do Lula. E essa foi uma cena marcante na época, eu lembro. E a turma caiu de pau na Regina Duarte, né? Os petistas responderam com a vitória do Lula, invertendo a frase, né, dela, que a esperança tinha vencido o medo.
4 anos depois, em 2006, Lula venceu o Geraldo Alckmin, que é hoje o seu candidato a vice, que quer voltar ao local do crime com o larápio principal, né? E por outro partido, né, já que no PSDB a coisa estava feia, ele teve que cair para o PSB, né, que acabou parando também, acolhendo, no caso, o Freixo, né, que saiu do PSOL e é candidato ao governo do Rio. E, rapaz, quase que o Lula não se reelege em 2006, né? Você se lembra que um ano antes tinha explodido o escândalo do Mensalão, o primeiro de uma série, com o início das revelações das tramóias que fizeram desaparecer trilhões de reais dos cofres públicos brasileiros nos anos da famigerada era PT. Eu me lembro bem que eu estava em Porto Velho nesse dia. Eu estava a trabalho com um advogado que fazia consultoria para nós lá na empresa onde eu trabalhava. Nós estávamos na piscina do hotel e já se sabia que o Roberto estava na hora de folga. Isso já era meio de tarde, né? A gente tinha terminado o dia e o Roberto Jefferson ia fazer as tais revelações que fez e começou todo o processo, né? Talvez não seja o caso de canonizar o cara, mas a gente brinca que São Roberto Jefferson, graças a ele que a gente ficou sabendo o que estava acontecendo. Não fosse por ele, talvez a gente estivesse às cegas aqui. Mas você vê também que a geração de hoje, que tem 16 anos de idade, pode se habilitar a votar, estava nascendo naquela época, né? E quando essa primeira catástrofe eclodiu. Não é difícil contar para essa garotada a história pelos atalhos e desvios que interessam à esquerda, né? Que está plenamente consolidada no meio estudantil e universitário através da doutrinação político-ideológica. Isso já há décadas, isso não é de hoje. Filhos e netos que erram cegos pelo continente, para lembrar um convidado da festa. Não, e assim você faz a cabeça de uma legião de zumbis eleitorais, né? Que não exercem a divina e humana prerrogativa de pensar. Bom, já como presidente, né, o Lula quis criar o Conselho Federal de Jornalismo para regulamentar, e a gente pode ler, controlar a profissão, né? Ele não conseguiu. E agora ele quer estender esse tipo de controle às mídias sociais, até porque antes o problema estava nos jornalistas, que se mostravam até certo ponto independentes, apesar da cooptação da imprensa por meio daquelas generosas verbas de publicidade, né? Hoje a imprensa, coladinha a esses jornalistas, outrora independentes, está com Lula, e o problema passou a ser quem? Os imbecis, né? Aos quais a internet deu voz, inclusive a você e eu. Que é isso, cara? Imbecil é você, pô. Somos todos, somos todos. Os dois. Pois é, rapaz. Ó, eu, você e todos que ousam opinar pelas mídias sociais, né? Segundo o iluminado e semideus Alexandre de Imorais. Essa gente é um perigo, né, rapaz? Tem senso crítico e, ainda por cima, contribui para tirar o emprego dos jornalistas profissionais, né? Estão fazendo aí concorrência desonesta com a informação correta, mas que vem sendo ocultada sempre que possível. E quando essa verdade verdadeira dos imbecis entra em confronto com a mentira institucionalizada, e institucionalizada como verdade absoluta pelo establishment, né? O que vai acontecer? Pois é. Olha, a gente sabe que existem mesmo esses tais imbecis, como aquele cosplay de foca, que foi debater política e eleições com o iluministro cosplay de magistrado. Aí nós já temos 2, né, para começar a conta. Mas, de volta ao Lula, o cara foi julgado, condenado em 3 instâncias, preso e depois descondenado pela varinha mágica e pelo pirlim-pim-pim do Fachin. O pó mágico que transportou Lula das acomodações da Polícia Federal em Curitiba para a mídia adestrada. E os palanques devidamente controlados, tem que ser, né? E deles todos para o casamento do ano, com pompa, circunstância e um orçamento de proporções ou de produções também hollywoodianas.
Acho muito legal o seguinte, né? Para um palestrante sem palestra, que vive de pensão e defende uma vida franciscana para a classe média, daquele tipo, basta uma televisão só por casa, né? Foi um casório bem opulento, né? Só que eu estou curioso, haja amigo para pagar tanta ostentação, né, Marcelo? Eu quero ter 1 milhão de amigos assim, né? E bem mais forte poder cantar. Agora, depois do sumiço de tanto dinheiro em tenebrosas transações, quando a pátria-mãe tão distraída não percebia que era subtraída, a gente fica querendo adivinhar quem foi o mecenas, né, Marcelo? É mais uma daquelas perguntas que não querem calar, né? Igual a outra que se faz aqui. Como o grande gestor eleito na rabeta do Bolsodória sucumbiu tão rápido, né? E eu ainda faço mais uma pergunta, só que essa pergunta é para o próprio João Dória, que traiu quem lhe garantiu os votos para a sua eleição ao governo do estado de São Paulo. E tentou fazer também com que o ministro da Economia abandonasse o governo, que mostrou o seu lado tirânico na pandemia, que mandou todo mundo ficar em casa e foi curtir o sol em Miami, lá nos Estados Unidos, né? Que lacrou literalmente estabelecimentos comerciais em seu estado e que mente tanto que ninguém acredita mais nele. A pergunta é a seguinte: e agora, João? Não é trocando o nome, provavelmente uma ideia aí do marqueteiro, né? Porque João Dória já estava ficando queimado, resolveu então chamá-lo apenas de João. Não dá nem para Simplificações. entender, né, rapaz? O ex-governador de São Paulo, rapaz, que eu acho que por orientação desse marqueteiro profissional, achou que se mudasse de nome, as coisas poderiam melhorar para o lado dele. Só que parece que o efeito está sendo o contrário, porque a cada dia ele derrete mais, né? Você não acha? É, pior do que sorvete em dia de verão, né? Agora, com certeza, o Dória jogou no lixo o capital político que tinha, se é que depois da traição ao presidente lhe havia restado algum, né? O tal do Bolsodória, né, foi tema de, ou melhor, foi uma das marcas da eleição do governador de São Paulo, que estimulava o voto no tucano e no candidato à presidência, né? Então a chapa era dupla, a ideia era fazer isso. Só que o sonho de Dória virou pesadelo depois do rompimento com Bolsonaro. Depois de colar os nomes, é aquela coisa. E ficou muito claro que ele foi um oportunista, porque ele fez tudo isso de olho nas eleições agora de 2022. Depois do rompimento, Dória passou a ser cobrado por sua aparente incoerência. Pois é, Marcelo. Na verdade, rapaz, o Dória mostrou que é um grande desagregador. Você vê que ele abriu uma crise interna no seu partido, PSDB, quando percebeu que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, participaria aí das prévias do partido, que iriam escolher o candidato oficial do PSDB na disputa presidencial. Ele arrumou um monte de inimigos dentro do partido. Mas é bom a gente lembrar como tudo isso começou, né? Quer dizer, essa história aí do Bolsodória começou com os apoiadores dele que não queriam que o ex-governador Geraldo Alckmin disputasse a presidência em 2018. Deixaram claro na ocasião que apoiavam o candidato Jair Bolsonaro. As pesquisas na época, não sei se você lembra, mas mostravam aí uma fragilidade muito grande do Geraldo Alckmin. E quando se percebeu nas pesquisas de intenção de voto que o Bolsonaro estava disparando, aí juntaram a sede com a vontade de beber e surgiu o tal do Bolsodória, né? Disparando menos para aqueles institutos, né, que diziam que o Bolsonaro perderia para todo mundo no segundo turno. Aí, com essa história das prévias do PSDB, toda a confusão que ele fez com relação ao governador Gaúcho, não adianta mais chorar pelo leite derramado, né? Agora, só que muito pouca gente lembra que antes dessa paixão repentina pelo Bolsonaro, o próprio Dória já havia proferido ataques ao presidente,
afirmando que ele era um extremista e que a vitória dele nas urnas seria um desastre para o Brasil. O que impressiona é a mudança tão rápida de opinião, né? Que mostra bem o caráter dessa figura patética que é o João Dória. Mas essa articulação do Dória com o Bolsonaro acabou criando um mal-estar dentro do PSDB, porque, ao contrário de seus apoiadores no partido, os demais membros da legenda que ele tinha, sabiam que ele tinha tentado minar a candidatura do Alckmin à presidência da República. Na realidade, já em 2018, o que o Dória queria era tirar o Alckmin da frente e ele mesmo se tornar o candidato do PSDB naquela disputa. A manobra não deu certo e aí ele entrou na disputa para apoiar Bolsonaro. Já dava para imaginar como estava o clima dentro do PSDB com esse movimento do Dória, né? O cara, como dizia o personagem lá do Miguel Falabella, no Tomara da Cá, mau caráter, nasceu de olho junto. Mas tem uma coisa, né? A gente não pode esquecer que foi a Joyce Hasselmann, do PSL, que também apoiava o Bolsonaro assim, entusiasticamente, quem começou a plantar essa história aí de Bolsodória. Foi ela que começou a construir a ponte entre os dois. Essa aí foi outra traidora do presidente. É outra oportunista que descrevia o Dória como um liberal escondido dentro do PSDB. Na época, ela afirmava que o Dória estava muito mais para o PSL do que para o PSDB. Agora, veja uma coisa, o Dória, apesar de estar articulando seus esquemas com a deputada Joyce Hasselmann, dizia que o seu candidato à presidência seria o candidato do PSDB. Isso ele falava para todo mundo na época. Só que quando acabou o primeiro turno e o Bolsonaro foi para o segundo disputar a cadeira da presidência com Fernando Haddad, aí o Dória saiu do armário, está lembrado? Já não cabia mais lá dentro, né? Eu me lembro muito bem, inclusive, do que ele declarou, abrindo aspas para ele: a partir de amanhã serei um guerreiro intransigente contra o PT. Nós vamos apoiar Jair Bolsonaro. Essa declaração foi dada no próprio domingo, quando saiu o resultado do primeiro turno. E essa aliança viabilizou a candidatura dele ao governo de São Paulo. Quer dizer, ele foi mesmo na carona, foi na rabeta. Só que o Bolsonaro é cobra criada, o cara é estrategista, né? E nunca apoiou abertamente essa aliança com o Dória. Na verdade, você vê que ele não apoia aliança diretamente com ninguém. Ele não se importa, a menos que haja exceções, né? E existem, claro. Mas ele não propõe apoios. Ele até aparece de bom grado em propagandas que outros tentem fazer, dependendo de quem seja, mas ele não apoia. Ele sempre adotou essa postura, no que ele dá muito correto. E, como cobra criada, ele viu a questão do oportunismo do Dória. O oportunista chegou a viajar para Brasília para tirar uma casquinha presidenciável, querendo gravar um vídeo do lado dele. Me lembro que ele foi recebido, aliás, nem foi recebido pelo Bolsonaro, né? Ele voltou para São Paulo com as mãos abanando. Abanando, assim, né? Os bolsonaristas raiz nunca acreditaram nas intenções do João Dória. Para eles, o Dória queria forçar a imagem de uma aliança que nunca existiu. E eles estavam certíssimos. Percepção. E tem uma coisa, foi por causa dessa postura do Dória que começou a disputa interna dentro do PSDB. A disputa era entre o grupo dele e o grupo geral do Alckmin, rapaz, que foi padrinho político do Dória no partido. Né? Você vê como é que é o cara. O Dória jogou para a plateia e preferiu aí centrar os seus ataques na época no PT, em Lula, no seu rival ao governo do Estado, que era o Márcio França, e no socialismo, que era e ainda é defendido pela esquerda. Né? Pois é, mas aí a disputa ao governo de São Paulo contra o Márcio França foi pau a pau no segundo turno das eleições. Até os correligionários lançaram uma campanha pelo voto duplo Bolsonaro-França, para você ver que a esquerda toda já sentia a força do nosso atual presidente. E o Dória acabou vencendo o Márcio na disputa pelo governo de São Paulo por uma diferença muito pequena. Dória teve 51,75% dos votos, França aproximadamente 48%. Pois é, rapaz, saiu até um livro intitulado Bolsodória, o perfil de um mau caráter, de Valdemir Menezes, que o autor afirma que a biografia do Dória já o condena, né?
Ele diz em um trecho do livro que, em 2018, ele fez campanha e votou no primeiro turno no Major Costa e Silva para governador. Mas, segundo ele, o povo não dá chance para o novo, prefere as velhas raposas. No segundo turno, ele votou em Dória para governador, né? Para fazer frente ao socialismo do Márcio França, né? E quando Dória antes tinha sido candidato a prefeito, ele também simpatizou com Dória porque já conhecia da TV como um cara de negócios e tal. Uma vez governador e tomando posse, em poucas semanas, a máscara do Dória começou a cair, né? Eu te mandei esse livro, eu acho que eu te mandei semana passada. Você chegou a ver alguma coisa? Cheguei a ver, sim. Você falou dessa coisa do empresário, né? O autor ter conhecido o Dória como empresário. Era o programa Business, que ia ao ar, acho que pela Rede TV. Antes do Dória, um outro empresário, não me lembro agora quem era, fazia esse programa. Depois, por um certo tempo, ele desapareceu. Quando o programa voltou ao ar, o Dória passou a ser o apresentador. E foi daí que ele projetou a imagem. Então, a ideia também era essa. Agora, ele tem um outro trecho interessante e diz o seguinte: ele lembra que, à medida que o tempo foi passando, em 2019, todos viram que esse distanciamento da direita conservadora era profundo, muito mais do que todo mundo imaginava. Em 2020, ele afirma que esse crápula se aproveitou de uma pandemia para tentar destruir a imagem de Bolsonaro e fazer campanha antecipada para presidente. Isso todos nós realmente vimos, né? Ele lembra que o episódio da revolta da vacina, ele faz uma comparação, a revolta da vacina, início do século XX, fazendo um paralelo do oportunista Lauro Sodré aproveitando a ocasião para tentar dar um golpe e derrubar o presidente Rodrigues Alves. E fez uma comparação. Rodrigues é o mesmo roteiro com Dória no papel de Sodré e Bolsonaro no papel de todos, né, a população brasileira. Mas você sabe que eu acho que o que move o Dória é a vaidade. Acho que disso aí ninguém tem dúvida, né? Mas como o nosso tempo é curto, eu vou rapidamente falar sobre uma coisa da qual o Dória teve uma participação muito grande, que foi o LIDE, um grupo de líderes empresariais, que foi criado pelo João Dória e que vale esse tempo que a gente vai falar sobre o LIDE. Verdade. Esse grupo, em princípio, ele foi criado pelo João Dória para reunir e aproximar empresários e executivos de empresa que faturavam mais de 1 bilhão por ano. As reuniões aconteciam em um café da manhã, sempre com a presença de um palestrante ilustre, num local nobre como o Copacabana Palace, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Normalmente, um grande empresário ou membros do Legislativo ou do Judiciário participavam como palestrantes. Cada empresa, para você ter uma ideia, para participar do grupo, desembolsava aí uma quantia em torno de R$30 mil por mês. Eu participei da organização do LIDE no Rio de Janeiro, que na época tinha como presidente regional o empresário José Eduardo Guinle. Mas hoje, rapaz, vendo quem realmente é o João Dória, dá para perceber que, no fundo, ele já estava se preparando lá atrás para uma jogada muito maior. Ele estabeleceu um network aí com a nata empresarial brasileira, com ministros de Estado e ministros do Supremo e também de outros tribunais superiores. Ele foi cercando. O LIDE promovia encontros especiais, às vezes, assim, como Mandatuba, na Bahia, por exemplo, e até em outros países, como o Uruguai. E na lista dos convidados estavam lá os ministros do Supremo, juízes, desembargadores. Ao que tudo indicava, rapaz, essa jogada do Dória já mirava o apoio de pesos pesados para futuras aventuras políticas dele aí, até como essa sua candidatura à presidência da República. Não devia estar dando ponto sem nó, né? Claro. Só que ele se esqueceu uma coisa, que não bastava o apoio das elites, né? O apoio da população era mais do que necessário. E esse apoio a gente sabe que não aconteceu pela postura dele de arrogância e também de dissimulação, né? É por isso que ele derreteu até dentro do seu próprio partido.
Você vê que agora a cúpula do PSDB está pressionando João Dória para desistir da candidatura à presidência, apesar dele ter vencido as prévias, Deus sabe como, né? Mas o ditado sempre prevalece: aqui se faz, aqui se paga. Eu li os termos lá como para que ele tenha maturidade em desistir da candidatura, que realmente não faz o menor sentido, é perda de tempo, gasto de dinheiro jogado fora. Agora, muitos brasileiros esperam que ele faça parte da história, quer dizer, do lixo da história, né? Ele vai seguir o caminho de tantos outros que traíram o presidente Bolsonaro, o ostracismo, como já aconteceu com Joyce Hasselman, Alexandre Frota, Mamãe Falei e outros tantos traíras, né? O tempo vai passando e corrigindo algumas distorções promovidas por gente que deve ser defenestrada da política brasileira por causa de sua ganância e sede de poder, que acaba levando esses caras para um vale tudo, que, na verdade, acaba não valendo coisa alguma, não vale nada. Que assim seja, né? E nós ficamos por aqui, né? Está na nossa hora. Na semana que vem tem mais dose dupla por aqui no instantenews.1. Valeu a companhia e até a próxima. Tenha um ótimo fim de semana a todo mundo. Estaremos juntos para 2 novos assuntos na próxima sexta-feira em mais um Dose Dupla. Aquele abraço. Tchau.